Olá, eu sou Samuel e hoje eu vim falar sobre a história de Filemon. Para quem não conhece, Filemon é o menor livro do Novo Testamento. Ele é escrito por Paulo e conta a história de Onésimo, um escravo. E nessa carta que Paulo envia, ela é direcionada a Filemon, que era o dono desse escravo, chamado Onésimo. E o significado do nome Onésimo é aquele que tem utilidade. E eu quero que você guarde essa palavra, utilidade. O nome Onésimo significava utilidade. Mas se a gente for ler a palavra, a gente vai perceber que Paulo nos diz assim no versículo 11 do único capítulo de Filemão. Ele diz: o qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu o tornei a enviar. E sabe, quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, cara, Onésimo tinha nome de útil, a identidade dele era ser útil, mas a palavra me diz que ele era inútil. Ele era inútil nas mãos de Filemon, porque Filemon pedia para fazer algo em que a utilidade dele não estava. E quando eu vejo que Onésimo fugiu, foi encontrado por Paulo. E a história nos conta que quando ele foge e é encontrado por Paulo, Onésimo se converte a Jesus Cristo. E ali ele é muito útil a Paulo nas prisões do Evangelho, na pregação da palavra do Senhor, e a divulgação do Evangelho é muito bem explorada nas mãos de Filemon. E naquele momento, nas mãos do Senhor, fazendo algo que Deus queria que ele fizesse, Filemon é útil, mas quando ele estava com o seu senhor, Onésimo, não tinha utilidade. E aí eu parei para pensar, por que a identidade de Onésimo era ser útil, a identidade de Onésimo era ter utilidade, e quando ele estava com o Senhor nas mãos de Paulo, ele era útil. Mas quando ele estava com os Filemon, ele não tinha utilidade. E aí, o que Deus me respondeu foi: Ele conhece você. O Senhor conhece o que você passa, o que você já passou. Ele sabe o que tem no seu coração, o seu desejo. E Ele sabe naquilo que você é bom, naquilo que você é útil. Sabe? Filemão, ele podia não ser bom, não ser forte o suficiente para arar uma terra, não ser forte o suficiente para carregar animais, não saber arar a terra. E então, nas mãos do Senhor, ele tinha uma utilidade. Talvez ele soubesse falar e ele falasse muito bem, e através dele, pessoas eram salvas, pessoas eram restauradas, pessoas se convenciam do Senhor através do Espírito Santo que existia nele. Por quê? Cristo conhecia Onésimo e sabia no que ele era útil. Então, quando ele estava na mão do Senhor, ele tinha utilidade. E sabe o que acontece? É que muitas pessoas tentam ter utilidade fora da presença do Senhor. Eu não estou dizendo no seu trabalho, eu não estou dizendo na sua escola, não. Nesses lugares você tem que ter utilidade. Mas tem muita gente tentando ter a utilidade dela sem estar nos pés do Senhor. Tentando fazer algo que o Senhor não deu para ela fazer. A utilidade dela não está naquilo. Às vezes você foi chamado pelo Senhor para pregar, para falar, mas a pessoa está tentando cantar e fica decepcionada porque não canta bem, mas o Senhor não te chamou para cantar. Às vezes você está preocupado porque você não canta, você não prega, você não sabe para que Deus te chamou. Mas será que você está perto o suficiente do Senhor para saber para que Ele te chamou? E aquele escravo Filemão, na época
do Império Romano, que dominava a parte da que Paulo estava, tinha várias formas de ser escravo. E uma delas era quando você tinha uma dívida, você não conseguia pagar, aquela pessoa que era o senhor da dívida, ele falava, não, você vai trabalhar para mim porque você está me devendo essa dívida. Podia ser o caso de Onésimo, porque Paulo, ele diz que quer pagar a dívida de Onésimo. Ou seja, o Onésimo, ele, quando fugiu, deixou uma dívida muito grande, destruiu alguma parte da fazenda, e Filemão e Paulo decidiu que ia pagar para Filemão, ou ele tinha uma dívida com Filemão. E Paulo diz, não, eu pago a dívida dele. Sabe? Paulo tinha acabado de conhecer Onésimo. E ele não tinha motivos para olhar para Onésimo e falar, não, conheci esse escravo aqui, achei esse escravo aqui, ó, bonzão, eu não tenho dinheiro nem para mim, mas eu vou ir lá, ó, vou pagar a dívida dele. Cara, quais eram os motivos que Paulo tinha para fazer isso? A palavra não nos diz. Mas ele se coloca em prol de Filemão, porque Filemão, mesmo tendo utilidade nas mãos de Paulo, ele queria voltar para Filemão, porque ele tinha uma dívida, ele tinha algo a fazer. E ele fala, não, eu vou deixar para onde você tem que terminar o seu trabalho, para onde você tem que terminar aquilo que você começou, mas eu vou interceder por você. E Paulo, ele entra em contato com Filemão, manda uma carta dizendo, olha, eu encontrei Onésimo, Onésimo, ele me contou que ele era inútil para o Senhor e que agora nas mãos do Senhor Jesus Cristo ele tem utilidade. Eu sei que ele está te devendo algo, que ele destruiu alguma coisa, mas eu te peço para que receba ele como um irmão, como um filho de Deus, não mais como escravo. Não apedreje ele, não mate ele, não dê os castigos de escravo. Eu me coloco no lugar dele para pagar a dívida que ele te fez. Paulo não tinha motivos para fazer isso, mas mesmo assim ele fez. E sabe por que Paulo fez isso? Por graça. Não tem explicação. Não tinha motivos para Paulo pegar alguém que ele acabou de conhecer, alguém que ele conheceu há pouco tempo, e colocar e falar assim: não, eu pago a sua dívida. Ele não sabia se Onésimo poderia estar mentindo ou feito alguma coisa, ele não tinha motivos para fazer aquilo. Mas mesmo que eu não entenda o porquê, nem o como aconteceu, ou quais os motivos de acontecer aquilo, eu entendo algo que a Bíblia me diz em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Às vezes você olha uma situação e fala, nossa, essa situação não tem jeito. Na ótica humana ela não tem jeito, sabe? Onésimo, ele tinha fugido. Onésimo, ele tinha saído da sua casa, da terra onde ele vivia em servidão, que ele deveria estar ali, e se ele voltasse ele iria ser morto. Mas naquele momento, Paulo, ele pega Onésimo e fala, não, eu vou interceder por você, eu vou ir lá, eu vou pagar a sua dívida. E eu faço um link com o que Cristo Jesus fez conosco. Cristo Jesus, ele nos pegou, a gente fugiu do pecado, e ele chegou na gente e falou, não, a sua sentença é de morte. A sentença de Filemão era de morte, talvez. E Paulo chega, não, eu vou interceder por ti, eu vou me colocar para pagar a sua dívida, eu vou me colocar para pagar aquilo que você deve. Além disso, Paulo conheceu Onésimo a ponto de saber o que Onésimo era bom, o que Onésimo sabia fazer. Cristo, além de pagar a sua dívida, ele conhece você tão bem que sabe aquilo que você tem utilidade, aquilo que você tem de bom para fazer. E eu vejo que quando estamos na escravidão do pecado, nós perdemos nossa utilidade. Porque muitas das vezes, quando estamos na escravidão do pecado, o que fazemos de bom? O que fazemos, transformamos em alegrias para as pessoas. Por exemplo, eu quando estava fora dos caminhos de Deus, eu estava com depressão, eu não saía de casa, eu não tinha vontade de pregar, de falar com alguém, eu não fazia nada de bom. Eu não fazia nada que era bom. Eu estava escravo.
Eu estava escravo de mim mesmo. E Cristo, ele não tinha motivos nenhum para me tirar daquele lugar. Ele não tinha motivos nenhum para ir e falar: não, Samuel, eu te quero de volta. Eu quero você na presença dele. Ele não tinha motivos para entender os meus pecados. Ele não tinha motivos para dizer: não, você pecou, você errou, mas eu vou te levar de volta e você vai mudar comigo. E naquele momento, o jovem que se achava inútil, eu me achava inútil. Eu não via utilidade naquilo que eu estudava, eu não via utilidade naquilo que eu sabia fazer, porque para as pessoas do mundo não tinha utilidade no que eu fazia. Mas na presença do Senhor, o que você faz, o que você sabe fazer, tem uma utilidade. E é meio complicado pensar que na presença do Senhor existem pessoas que estão na casa dele, que estão no meio dele, mas ainda estão escravos do pecado. Mas Samuel, como é possível? Irmão, tem gente que acha que estar na presença de Deus, estar dentro da igreja, cantar num grupo, é estar livre, é estar em comunhão com Cristo. Mas eu vou ler uma pequena passagem que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E eu escolhi bem essa passagem, que no livro de Lucas ele mostra 3 passagens de uma ovelha que se perdeu porque ela quando saiu de casa, ela se perdeu do meio, ela estava fora do seu rebanho, da onde ela morava, de um filho que se perdeu depois que saiu de casa, e de uma dracma que se perdeu enquanto estava dentro de casa. E eu quero trazer a dracma como você, e eu quero trazer a casa como a igreja, o templo, e não como a igreja, o templo nosso. E, bom, o problema de uma coisa que você perde dentro de casa é que você não acha que tá perdido. Você fala assim, tá perdido, mas eu perdi dentro de casa. Depois eu procuro. E você tá deixando aquilo passar. Não, eu pequei, mas eu estou na presença do Senhor. Não, eu estou errando, mas eu estou dentro da casa de Deus. Não, eu estou errando, mas eu estou aqui dentro, eu estou dentro da igreja. Não, eu estou errando, mas eu ainda faço parte do grupo. E você deixa aquele pecado de estimação dentro de você tomar conta. E quando você vê, você não é mais um escravo de Cristo, você se torna escravo daquele pecado. E quando você se torna escravo de um pecado estando dentro da igreja, dentro de uma congregação, o problema é muitas das vezes você não percebe que você está em pecado. Muitas das vezes você não percebe que você está errando, porque você vai na igreja e você sente a emoção da presença de Deus, a emoção, você não sente a presença, você sente a emoção e você acha que está tudo bem, mas na verdade você está preso, você está vivendo uma vida de ilusão. Porque quando você está preso pelo pecado, o pecado te dá uma falsa ilusão de liberdade. E, bom, eu tava vendo aqui que quando você tá dentro de casa, eu quero finalizar dando 3 dicas. Para você saber que você pode olhar e falar assim, não, mas eu não vejo algo na minha vida que eu digo assim, eu tô preso, escravo disso. E, irmão, a única solução, ela está escrito em 1 Coríntios 11:28. Uma passagem muito conhecida que acho que toda Santa Ceia, a maior parte das igrejas leem, que diz assim: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria indignação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Irmãos, quando você está na presença de Deus, você tem que andar vigilante, porque qualquer coisa, e você não vai perder a sua salvação, geralmente por coisas grandes, porque coisas grandes você percebe na hora que é pecado. Por exemplo, se eu traio a minha esposa, na hora que eu faço aquilo, putz, pequei, porque é um pecado que você percebe de uma maneira extravagante. Quando você, vamos lá, tem vários pecados, mata uma pessoa, que é algo muito extremo, você sabe na hora que está pecando. Mas tem momentos que você conta uma mentira. Se contou uma mentirinha, disse, não tenho dinheiro hoje. Mas você tem dinheiro. Isso é uma pequena mentira, uma mentira que aparentemente é boba, mas é uma mentira. Às vezes você, aleluia, você fala assim, mas isso é tão bobo, isso é tão pequeno, isso daqui eu nem percebo que tá errado. Às vezes algo que você não conta para sua esposa, algo que você não conta para alguém que você deveria contar, ou você começa a fazer o pecado da idolatria. Como assim o pecado da idolatria? Você passa a gastar mais tempo com outras coisas do que a presença de Deus. Você passa falando, não, você passa mais tempo se arrumando para ir pro culto, cuidando da sua vaidade, mexendo no cabelo, do que você usando o tempo que deveria ser do Senhor para estar fazendo outras coisas. Isso é idolatria. Você passa o tempo que você deveria estar falando com Cristo nas redes sociais. Não estou dizendo que você não pode se arrumar, que você não pode usar redes sociais. Eu estou dizendo que quando aquilo se torna o seu principal ponto, a sua principal atitude. Não, eu tô indo para a igreja, eu vou todo produzido, eu vou todo arrumado, porque eu quero que todo mundo me veja. E quando eu chegar, eles falam, nossa, o Samuel chegou, o pregador chegou, é itinerante e tudo mais. E quando isso se torna o seu verdadeiro centro, aí está a idolatria. Irmão, e como você permanece firme? Eu descobri, eu me examinei, eu percebi que eu estou errando, eu quero consertar, eu quero continuar firme, e eu quero parar de fazer isso e eu quero continuar firme. A Bíblia nos tem uma passagem que explica como você pode fazer isso, como você pode permanecer firme. Que diz assim em Lucas 21, capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, estai vigilantes. Às vezes eu acho que eu estou salvo porque eu estou na presença do Senhor, mas muitas das vezes eu não estou. Eu acho que por eu estar cantando no grupo, eu estou firme, eu estou salvo, mas não estou. Eu estou de pé, você pode falar, mas irmão, eu estou de pé, eu não cometo esses pecados de estimação, esses pecados que você acabou de me dizer. E aleluias, amém. Mas andai em vigilância, porque para cair só basta estar de pé. Andai orando, orando em todo tempo, para que estar de pé diante das coisas que possam de acontecer. E aleluia. Irmão, eu pequei, eu quero continuar firme e eu quero que você entenda que quando você cai, quando você erra, quem te justifica, Deus? Tem uma passagem que eu gosto de ler muito, que fica em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, você pode ter errado, você pode ter caído, mas Cristo ele está sempre lá, pela graça, para te aceitar de volta. E o que esse versículo fala? Ele diz que Cristo está lá para te aceitar de volta e justificar os seus pecados e te conservar. Ó, ele diz assim, ó, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis
que o mesmo Deus de paz o santifique em tudo para a vinda do Senhor Jesus. Então, o que essa palavra diz? Você pode errar, você pode cair. Cristo vai estar sempre lá para te pegar de volta. Mas para você entrar no reino dos céus, você tem que se santificar e se conservar irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmão, eu vou santificar em tudo. Em tudo. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo. E não entregue para Deus só 80%. Não entregue só para Deus aquilo que basta para você. Você olha, não, na minha vida sentimental eu entrego para o Senhor. Ah, cara, mas a minha vida financeira tá difícil as coisas, vou entregar para Deus. Ah, não, mas a minha vida social, com os meus amigos, o que eu faço, isso daí não é do Senhor, irmão. Entrega tudo, tudo na presença do Senhor. Tem até um hino, né, o 577, que diz: quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tens poder quando tudo deixares montar. Entrega tudo na mão do Senhor. Entrega tudo e o mais Ele fará. Amém? Muito obrigado.